é em 1 Samuel. No capítulo 1 em diante, você vai ouvir a história de Samuel. Samuel nasce fruto da oração da sua mãe. E aqui nós temos algo a aprender, mulheres. Eu tenho um lema, uma frase que não é minha, mas que eu gosto e pratico. Mães de pé, mães de joelho, filhos de pé. Você quer ter seus filhos de pé? Seja uma mulher de oração. Seja uma mulher que dobra seu joelho e ora para os seus filhos. E só levante quando a vitória alcançou. Amém? Vamos ser mulheres de oração? A minha mãe tinha calos no joelho. Era comum a gente ver a minha mãe ajoelhada, orando. E nós aprendemos. E agora eu coloco a minha neta junto e ela vai orar. Esses dias nós estávamos orando pela bandeira do Brasil. Aí depois, no outro dia, ela falou para mim: vovó, nós não vamos orar para a bandeira do sinal? Falei: não é do sinal, é nacional. Mas na cabecinha dela é a bandeira do sinal. Então ela pega e começa a orar. Então, queridas, vamos estar em oração pelos nossos filhos. A batalha é ferrenha. Há uma guerra no mundo espiritual querendo essa geração. E sabe, oração morna não abala o inferno. Não podemos só orar na hora de dormir, Deus abençoe, amém, acabou. Precisamos ter uma vida de oração, fazer da oração o seu estilo de vida. E sabe, mães, o ministério de intercessão começa desde o ventre. A partir do momento que você lê lá no exame positivo, já é hora de você estar orando para os seus filhos. Não só por eles, mas orando por aqueles que estão criando o seu genro ou a sua nora. Eu aprendi isso. E Deus me deu um genro e uma nora maravilhosos. Então, tem muito valor a oração. E não terceirize a oração para os seus filhos. Você pode pedir para outra pessoa orar para os seus filhos. Mas a oração da mãe tem mais poder. Então, quando seu filho está lá nas drogas, vai lá para o quarto dele e senta, ajoelha na cama dele e ora. E declara, e determina. E você vai ver que o Senhor vai trazer seu filho de volta. Deus é tremendo. Deus é poderoso. E Ele faz infinitamente mais. Samuel nasce do fruto, da oração da mãe, era um milagre. E a mãe coloca o nome nele de Samuel, que significa do Senhor eu pedi, ou pedido de Deus. Então, uma coisa para a gente aprender. Os judeus, eles não colocavam o nome dos filhos se não soubesse o significado do nome. Então, não coloca o nome só porque é um ator de televisão, ou porque você acha bonito. Procura saber o significado, o nome acompanha a criança. Então os judeus sempre olhavam o significado, porque eles sabiam que ia acompanhar. Então nós devemos estar sempre orando para o nome dos filhos. Se você ainda pretende ter filho, então já começa a olhar os nomes, o significado. Ora e peça para o Senhor. Se você já tem o seu filho, procura saber o significado e ora também. E se tiver um significado ruim, você pode quebrar. Porque você não vai poder ir lá no cartório trocar. Mas você pode quebrar. Como Jabes fez, Ele ora. E é quebrado a maldição do nome dele, porque Jabes significava homem de dor.
Então, aprenda isso e pratica na vida dos seus filhos. Eu fazia isso com os meus filhos e agora, como já estão casados, faço isso com a minha neta. O nome dela é Melina, e Melina significa amável, gentil, doce, porque é mel, doce, jardim de Deus. Então, quando ela começa a fazer alguma coisa que eu não gosto, que está errado, querendo fazer birra ou gritar, eu paro, olho para ela e falo: esse comportamento não condiz com o seu nome. Você é amável, você é meiga, você é gentil, então não combina gritos. Aí ela para. Quando ela começa de novo, porque criança precisa de muita repetição, como que é o significado do teu nome? Aí ela mesma já vai falando. Então tá certo você ficar com esse comportamento? Já para. Então, mesmo que erra, continua. Criança precisa de muita repetição. E sabe, Deus me deu a graça de ter um neto a caminho. E vai chamar Bernardo. E desde o ventre, eu já estou orando, porque Bernardo significa valente, vitorioso, ousado, corajoso, inteligente. Então eu já estou declarando isso na vida dele. Nós precisamos aprender, pais e mães, o valor da bênção, resgatar o valor da bênção. Os mais antigos sabem que a gente ia na casa dos avós, beijava a mão deles e que eles diziam: Deus te abençoe. Sabe o que significa Deus te abençoe? Quando eu olho para você e falo Deus te abençoe, estou dizendo: você tem autoridade para vencer em todas as áreas da sua vida. Seja próspero. Então, sempre a palavra Deus abençoe significa isso. Então, toma posse. Deixa que a sua boca saia a bênção. Porque a bênção nos faz prosperar. A maldição é o contrário. Ela aprisiona, ela frustra e a pessoa não rompe. Então, cuidado com os nomes que você fala para o seu filho. Se você pegar o boletim dele, só tem vermelho, e você começar a dizer para ele: você não sabe nada, desse jeito você não vai passar, você é burro. Você está determinando, porque você tem autoridade sobre seu filho. Maldição sem causa não se cumpre. Mas a partir do momento que a palavra, há poder nas nossas palavras, você fala uma palavra de maldição, acontece. O que você tem que fazer? Olha, o seu boletim tem muitos vermelhos, mas eu tenho certeza que o mês que vem, o bimestre que vem, vai estar melhor. Porque Deus está te dando sabedoria, está te dando graça. E no dia da prova, você fica lá de joelho orando e intercedendo para o seu filho vencer. Nós precisamos levar os nossos filhos a vencer. Queridos, os filhos não sonham mais. Os adolescentes não sonham. Precisamos voltar a sonhar. Sabe, aqui na história de Samuel, nós vamos ver que ele estava num contexto familiar. Como que será que era a casa de Samuel? Onde ele ia ficar por uns tempos, que depois ele ia mudar, não é? Ele não ficou a vida toda na casa. Mas ele conviveu por um período ali. Como que era? Havia 2 esposas,
naquela época podia, meios irmãos, ambiente de competição, rivalidade, briga, ciúmes e grito. Era esse o contexto familiar que Samuel vivia. Queridos, o lar deve ser o lugar onde se manifesta a glória de Deus. Aonde você entra na sua cozinha, aonde você tem a mesa fala de relacionamento, onde você olha olho no olho com aqueles que estão na sua casa. E muitas vezes isso não acontece. A casa não é um lar, é como se fosse um condomínio, né? Cada um está no seu quarto. Todos pegam o seu prato e vai comer perto da televisão. Ou então estão sentados, mas estão todos com o celular. Nós precisamos mudar isso. Como que é seu lar? Manifesta a glória de Deus? Ou é um lugar de discórdia? De grito? De palavra de maldição? A sua família gosta de vir para a sua casa? Seu marido? Ou ele prefere ficar no bar? Ou ele prefere sair do serviço e já levar a sua roupa para ir jogar? Quanto menos eu ficar na minha casa, melhor. Samuel estava num contexto desse. E hoje? Hoje os pais são ausentes. E a presença paterna tem muito valor na criança, principalmente nos meninos. Eles precisam ter a figura masculina na sua casa. Ele precisa ter uma referência. E hoje nós não temos isso. As famílias estão divididas pelo divórcio, pelo abandono. São as crianças que sofrem mais. Elas têm que viver com famílias diferentes. Durante a semana ela está com a mãe, final de semana está com o pai. Aí são outras famílias. Vira uma salada mista. E a cabecinha das crianças? Tinha uma professora e ela não conseguia romper na hora do batismo. E já era grande, era uma adolescente que a gente era uma das professoras minha. E ela, quando era criança, a mãe abandonou o pai e foi morar com outra mulher, com outro homem. E deixou os dois com o pai. E quando chegou no dia dela, ela não conseguia romper, receber o batismo, porque ela falava assim: por que a minha mãe me trocou por ele? São coisas que ela não conseguia, até que ela perdoou e ela foi cheia do Espírito Santo. Queridos, nós precisamos. Quanta falta de diálogo. O pai não conversa com os filhos, o filho não conversa com os pais. Não tem diálogo. Há 3 anos atrás, mais ou menos, teve uma onda, não sei se 3 ou 5 anos atrás, de suicídio coletivo. Não sei se vocês lembram dessa época. Os jovens, se enforcavam ali na frente do computador, nos seus quartos. E aí eles fizeram essa loucura, mas uma menina se arrependeu e ligou para a polícia. E falou o que estava acontecendo, que era para ir nas casas, que estava tendo mortes, porque eles passavam tudo pela internet, para o grupo. E aí a polícia chegou numa casa,
E a polícia falou: olha, como é que está seu filho? Falou: está lá no quarto, tranquilo. Então vamos lá no quarto ver. Chegou lá, o adolescente estava enforcado. Dentro de casa, ninguém estava vendo nada. Não morreu mais gente porque a menina pediu socorro. Então a polícia já foi acionada em cada lugar. Queridos, é dentro de casa. Nós viemos para o Fique em Casa. E quantas coisas aconteceu? Abuso, estupro, violência, morte. E também não é só com pessoas pobres, não. Vocês se lembram? Há pouco tempo, aquele vereador Jairinho não matou enteado? E a mãe não estava condizente? São essas as coisas. Aquela casal de lésbica não matou a criança porque estava atrapalhando o relacionamento delas. Sabe, os pais não estão preocupando com os filhos e terceiriza seus filhos. Às vezes terceiriza porque quer uma profissão melhor, quer uma ostentação. Por favor, eu não estou dizendo que você não deva trabalhar fora, tá? Estou dizendo para você rever conceito. Porque também tem muitas mães que ficam em casa, mas ficam no celular, dá na mesma, né? Entendeu? Na minha época era na sessão da tarde, né? Agora ninguém mais está assistindo televisão, é mais o celular. Nós não temos tempo para os filhos. Nós não temos tempo para nada. Os filhos convivem com gritos, com palavras de maldição, o dia inteiro. E sabe, no lugar de grito, use o abraço. O abraço transmite conforto, carinho, torna as pessoas mais felizes, traz cura, segurança, proteção. Você já deu um abraço no seu filho hoje? Nós não tivemos tempo, não é? Pode ser de qualquer idade. Meu filho já chega em casa, me dá um abraço. E é um moço. Hoje, a hora que você voltar para casa, dá um abraço no seu filho. Fala para ele que ele é importante para você. Que você o ama. Nós precisamos disso. Tinha uma criança que estava no último estágio do câncer. Estado terminal. Estava no hospital. E lá tem a capelania. E a capelã chegou, e ele, com aquelas dores terríveis, ele disse assim: me dá mais remédio. E ela falou: eu não posso dar mais remédio, já está no limite. Ele falou: então me dá um abraço. E ela ficou abraçada com ele. Então depois ela prescreveu lá na ficha, para o paciente tal, o abraço. Então as enfermeiras já chegavam e abraçavam, até o dia que ele partiu. Foi o abraço. Seu filho está precisando de um abraço. As crianças querem um abraço. E nós precisamos desenvolver isso. Nós precisamos ter uma boca
que glorifica a Deus, que instrui e que abençoa. Maldição já tem bastante por aí. Abençoa. A sua casa pode estar um caos, mas você pode encontrar Deus em lugares inesperados. Às vezes você não tem vontade de ir na sua casa. Não tem prazer de estar na sua casa. Mas sabe, existe uma planta que é usada para fazer o óleo da unção lá em Israel, que chamava cálamo. Sabe onde essa planta dá? No pântano, no lugar todo podre. E essa planta tem um cheiro tão maravilhoso que ultrapassa o cheiro podre. Você pode ser o cálamo na sua casa. O perfume da sua vida pode mudar a situação da sua casa. Deus só espera que você fale: eis-me aqui para mudar minha casa. Nunca é tarde. Sabe, muitas vezes nós temos muita água parada nas nossas vidas. Ressentimento, mágoas, amargura, tristezas. Os agressores de hoje são o agredido de ontem. Muitas pessoas que hoje agridem, elas sofreram isso na infância. Então nós precisamos salvar essa geração. E sabe, Samuel agora saiu da fase de estar em casa. A mãe traz ele para a igreja porque ela disse para ele, ela fez um voto que devolveria ao Senhor. E aí ela traz. E Samuel vem para a igreja ainda criança. E como é que será que era o contexto da igreja? Vocês lembram como era o contexto da casa dele? E a hora que ele chegou na igreja? O sacerdote era omisso, cego, sem visão. Que triste quando os líderes não têm visão. Os filhos também eram sacerdote e faziam o que queria. Não tinha a presença de Deus. E onde não tem a presença de Deus é um caos. Da boca do sacerdote deve sair a instrução. O sacerdote, ele não ministrava com feridas. O sacerdote. Para entrar na presença de Deus, ele não podia ter nenhuma ferida. E quantos líderes usam o púlpito, usam o microfone para agredir a congregação? E sabe, antes que a lâmpada de Deus apagasse, Deus chama Samuel. Mesmo naquele contexto que ele estava ali, o Senhor chama. Se você ver no livro de 2 Reis, capítulo 11, vai contar a história. O rei morreu. E aí, o lógico seria um dos filhos seu sucessor. Mas, a mãe do rei, ao invés de chorar o luto, o que ela faz? Ela manda matar todos os netos, para que ela assumisse o trono. E mata todos. Mas, Deus sempre tem um remanescente. Sempre. E naquele momento, o que aconteceu? A filha dela pega o sobrinho, que era filho do rei que tinha morrido, e esconde no templo. Ela não ia no templo, ela não sabia que tinha uma criança criada lá. Queridos, por pior que seja a igreja, toda igreja tem defeito.
Traga seus filhos para a igreja. Traga seus filhos para aprender da palavra de Deus. Esse menino, Joás, foi criado pelo sacerdote Joiada. E ele foi instruindo. E quando ele completou 8 anos, ele se tornou rei. Tiraram a rainha e colocaram ele. Se tornou rei com 8 anos. Então, pode ter muitos Joás dentro da sua igreja. Pode ter muitos Joás dentro daquela classe. Que vai se levantar. Porque antes que a lâmpada apaga, Deus levanta. Deus não permite que a obra pare. O Senhor vai continuar levantando crianças. Deus está operando na vida. Sempre tem remanescente. E sempre terá um profeta guiando seus filhos. Sempre eu faço o melhor para as crianças, porque eu quero que faça para os meus netos. Eu não tenho filho mais pequeno, mas eu tenho netos. Então, nós precisamos, a criança não está encontrando hoje segurança na família, porque a família está destruída. Não está encontrando na igreja, porque está decadente. Sacerdote ministrando com feridas. Não há visão com trabalho com criança, e isso é muito triste. Que tristeza, não tem trabalho com criança. Qualquer lugar serve. Então, ar-condicionado aqui. Agora as crianças, vamos pôr lá perto, acho que no banheiro cabe. Coloca lá. Coloca um papelzinho na mão da criança e deixa ela rabiscando. Queridos, nós estamos muito atrasados. Vocês sabiam que os espíritas começam desde o ventre? Os filhos do mundo é mais ágil do que os filhos da luz. Então nós precisamos mudar isso. O pior lugar é para as crianças. Qualquer professor serve. Não serve, meu querido. Quanto menor a criança, melhor tem que ser o professor. Não serve. Qualquer pessoa não serve para olhar seu filho, não. Aí o que acontece? Os professores entram no embalo, eles estão desmotivados. Os pais não ligam. A igreja não oferece nada. Os professores falam, quer saber? Eles que lute. Fica à vontade. Aí a criança sobe nas paredes, joga aviãozinho, faz o que quer. Viu o ciclo? E vai indo, e vai indo. E a criança fica entregue à própria sorte. Provérbio 31:8 diz assim: abra a boca em favor do silêncio dos inocentes. A gente gosta do Provérbio 31, da parte que fala da mulher virtuosa, não é? Mas antes disso, é o conselho da mãe para o rei, para o filho dela que era rei. E ela dá 3 conselhos, depois você vai ler lá. Ela fala para tomar cuidado com as mulheres, porque as mulheres são um perigo. Então tem que tomar cuidado com elas, quem tem posição de autoridade, com a bebida, e também com as leis que você faz. Porque o rei tem poder, não tem? Então ela estava dando conselho. E ela disse, não fique em silêncio. E quem é hoje os inocentes? São as crianças. E sabe, queridos, há uma enxurrada, ideologia de gênero, aborto e uma série de coisas. Abuso, solidão, violência, suicídio, homicídio.
o Senhor quer que nos levantemos. Pais, professores, líderes, educadores, formadores de opinião em favor dos nossos filhos. Ah, não tenho filhos. E os vizinhos? E os netos? Está na hora de nós levantarmos. O Senhor quer que a gente levanta. Toma uma posição. De repente a gente briga porque o McDonald's fez algo lá para ganhar mais dinheiro. Ai, não vou mais no McDonald's. Ai, não vou mais comprar o Omo. Ai, mas não vou. Aí passou, acabou. Qual é a sua posição que você tem que fazer? Ensinar dentro da sua casa. Ensinar seus filhos. Nós pareceremos queremos brigar. Não. Nós não temos que brigar. A nossa posição é nos ajoelhar, orar e pedir para o Senhor sabedoria para ensinar. Nós precisamos ter a visão de Jesus, que nenhum se perca. Aproveitar as oportunidades para proclamar o reino de Deus no meio das crianças. O reino de Deus é chegado entre vós. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria no Espírito Santo. Então nós temos que começar o reino na nossa casa. Ensinar os nossos filhos. Ensinar aqueles que estão perto de nós. Nós precisamos se levantar. Nós temos que ensinar para as crianças que Jesus salva. Por isso a gente dá ensinamento para as crianças aceitar Jesus. Meus filhos aceitaram Jesus com 3 anos. Porque eu contava história. E quem era os cobaia para aprender? Primeiro era eles. Eu contava a história para eles, para depois contar para as crianças lá na classe. Então eu já ensaiava com eles. E ali eu já fazia o apelo. Aceitaram Jesus. Um tinha 10, o outro tinha 12, quando receberam o Espírito Santo. Então, nós precisamos passar. Que Jesus liberta, que Jesus cura e que Ele batiza com o Espírito Santo. Jesus tem essas 4 funções. E é isso que nós precisamos. Levar o reino. Eu fiquei horrorizada de assistir uma reportagem sobre o Afeganistão, que eu chorei. Por fim eu não quis assistir mais. Porque nessa situação, os homens foram embora, fugiu, e deixou as mulheres com as crianças. E imagine, uma família tinha 5 crianças, a mãe ficou, o pai fugiu. A outra tinha 7, a outra tinha 12. Estão passando fome. Não tem comida. Veja, a mãe ficou, os pais foram embora, fugiu, ficou com medo. Queridos, a promessa do derramar do Espírito Santo, Atos 2:39 diz que é para nós, para os nossos filhos e para aqueles que o Senhor chamar. Então você pode ser cheio e orar para os seus filhos também ser. Porque ali está escrito: arrependei-vos dos seus pecados. Então aceita Jesus, batize e seja cheio. E nós vimos lá que em Cornélio, a hora que falou a palavra, o Espírito Santo caiu sobre eles. E eles foram cheios do Espírito Santo e depois passaram pelas águas. O Senhor está derramando do seu Espírito sobre toda a carne. E nós veremos isso. E se você é batizado com o Espírito Santo, você ora para os seus filhos ser. E coloca as mãos sobre a cabeça deles. E ora para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Isso é algo contínuo. E o Espírito Santo vem de todas as formas. Às vezes ele vem
e derrama um choro. Às vezes ele vem com manifestações de língua. Às vezes ele vem com a paz. Deixe o Espírito agir. Que nós precisamos estar abertos para Ele. Sabe, não sei se dá para ver, a professora está sempre com material, né, com visual para as crianças, mas aquilo que a gente vê, a gente grava mais do que aquilo que a gente ouve. Aqui é a história de Moisés. Quando eles chegaram em determinado lugar, a água era amarga. E eles começaram a murmurar. E Deus fala para Moisés: pega o galho e joga na água. E quando jogou na água, a água se tornou doce. Aquele galho era a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz. Quando Jesus estava na cruz, o soldado vem e abre com uma lança o peito de Jesus e sai sangue e água. O Senhor nos trazendo vida e abundante. O Senhor derramando do sangue dele para purificar os nossos pecados. E a água era um derramar do Espírito que viria mais para frente. E queridos, e eles beberam dessa água. E é uma manifestação do Deus Jeová Rafá, o Deus que cura. E muitas vezes nós temos águas amargas, que as pessoas vêm beber e não conseguem beber, porque está amarga. De mágoas, ressentimento, iras, coisas mal resolvidas do passado. E as pessoas vêm, não conseguem. E às vezes os seus filhos vêm procurar uma água e você não tem para dar, porque a sua água é amarga. Mas hoje, o Senhor quer tirar essas águas amargas da sua vida e te fazer nadar no rio. O rio do Espírito, o rio que está escrito lá em Ezequiel 47, que as águas vinham no tornozelo. E depois, então eles andavam. Mas depois essas águas subiram até o joelho, te mostrando um novo nível de oração, de busca do Senhor. E o Senhor está dizendo: tirai os joelhos trôpegos e se firme no Senhor. Então, de joelho é melhor. Aprenda a orar de joelho. E você vai nadando no rio. E depois a água veio nos lombos. Quais são as cargas que estão nas suas costas e que você não consegue tirar? O Senhor quer tirar nessa noite. E você pode ter a chuva. E a chuva, está escrito em Zacarias, é a chuva de primavera. Existe a chuva temporã, a chuva seródia. Essa chuva primeiro vem para regar a terra e depois elas vêm, a outra chuva vem para colher os frutos. E a chuva de primavera é uma chuva que vem quando não tem chuva. É o extraordinário de Deus nas nossas vidas. E o Senhor quer que você tire as águas amargas, ande no rio. Pode ver que o rio está sempre em movimento. O Senhor quer que você se movimenta. E também que você viva o extraordinário de Deus. Amém? Graça e paz, amados. Existiam 2 filhos. Um pai bêbado
violento, a casa totalmente destruída. Esses 2 meninos cresceram. Um se tornou um grande médico. Ele teve muito sucesso. E o outro se tornou um bêbado, violento, como o pai. Entrou nas drogas, no crime, foi preso. E aí veio um repórter, ficou sabendo da história e foi perguntar a história desses 2 rapazes. Aí perguntou para o médico: como você se tornou esse médico tão cheio de sucesso? Ele disse assim: com o pai que eu tive, eu só podia ser o que eu sou. Porque eu não queria a história do meu pai para mim. Então eu lutei, eu estudei, eu me esforcei para ser diferente. E aí fui perguntar para o rapaz que estava preso: por que ele estava com a vida daquele jeito? E ele disse: com o pai que eu tive, o que você esperava que eu me virasse? Ou seja, ele resolveu ter a história do pai. A mesma história derrotada. E nesta noite nós ouvimos da nossa irmã que nós podemos fazer escolhas. Eu sei que aqui tem muitas pessoas machucadas, feridas. Eu não sei que tipo de pai você teve, de mãe. Muitas vezes a gente não consegue dar porque nós não temos para dar, não recebemos. Nós já ouvimos aqui o nosso pastor falando como era o relacionamento dele com o pai dele. E alguns irmãos aqui foram curados naquele dia, porque tinha um pai como o dele, ou talvez até pior. E quando nós conversamos com alguém, e nós achamos que a nossa história é ruim, é difícil, tem sempre alguém com uma história pior que a nossa. Mas nesta noite o Senhor quer nos curar. Como a irmã Esther ministrou agora. O povo de Israel estava diante de uma água amarga. Eles iam morrer. Porque todo mundo morre quando tem sede, quando falta água. Mas quando Moisés joga aquela madeira ali, a água torna doce. Aquela madeira traz vida. E nesta noite, o Senhor quer trazer vida para você. Nossas crianças vão passar sábado aqui, um momento muito especial, onde eles vão buscar o Espírito Santo de Deus. A promessa está lá em Joel, se cumpriu em Atos 2. Quando todos estavam reunidos ali, estava Maria, mãe de Jesus, umas 120 pessoas, todos os apóstolos. E a palavra nos diz que veio como línguas de fogo sobre aquele local. E todos começaram a orar em outras línguas, línguas que eles não conheciam. E nós cremos que as nossas crianças, sábado, receberão esse Espírito Santo. Mas nesta noite, o Senhor também quer tocar em você. Não sei que feridas você recebeu e não sei quais feridas você fez nos seus filhos. Eu pessoalmente feri muito minhas filhas. De vez em quando elas começam a falar e a gente fala assim: mas eu fiz isso? Tem certeza que eu fiz isso? E a gente não faz por mal. Quando nós ferimos os nossos filhos, às vezes é tentando fazer o melhor. Então nessa noite o Senhor quer curar. Ele não quer que você saia daqui do mesmo jeito que você chegou. Então eu quero convidar você a fechar seus olhos. Esquece todo mundo que está do seu lado. Douglas, isso, apaga a luz. Esquece quem está do teu lado. Nesse momento, é você e Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. A palavra nos diz que o Senhor vem trazer cura. Nosso Jeová Rafá, o Deus de cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma. Ah, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Tu estás vendo, Senhor, cada coração aqui nesta noite. Ah, Deus, quanta ferida, quanta mágoa, quanta angústia, quanta tristeza. Passa do teu rio, Senhor. Aquela água purificada, Deus, lá no meio de Israel. Aquela multidão reclamando, murmurando contra Moisés. E o Senhor vem e purifica as águas. Ah, Deus, essa água está aqui nesta noite.
Espírito Santo de Deus, vai passando agora desta água no coração desse homem, no coração dessa mulher, no coração desse jovem, no coração dessa jovem. Deus, quanta angústia, quanta tristeza. Nós queremos, Senhor querido, Deus, receber, Senhor, o teu unguento santo, o bálsamo de Gileade, Senhor. Vai trazendo agora a cura, Deus, em nome do seu Filho Jesus, em nome de Jesus. Orianda ramanaba shurikinda rama yele baroba keteneba o parabashene kamana. Eu vi, filho, eu sei tudo que o teu pai fez com você. Eu vi tudo. Perdoa teu pai. Perdoa teu pai agora. Tira essa mágoa do teu coração. Ele te abandonou, ele te deixou. Você nunca entendeu. Você sempre perguntou: por que meu pai me deixou? Por que? Quando aquele meu amiguinho me batia na escola, e eu queria gritar pelo meu pai. Eu queria chegar em casa e contar para o meu pai. Mas meu pai não estava lá. O Senhor está dizendo para você: filho, eu estava. Quando você chegava em casa procurando pelo seu pai, eu estava lá. Eu sempre estive com você, filho. Perdoa teu pai. Perdoa, filho. Tira essa mágoa. Tira essa tristeza do teu coração. Pobre criança. Eu te amo, filho. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu quero te abraçar nesta noite. Eu quero te abraçar. Eu quero curar teu coração. Perdoa teu pai. Perdoa o teu pai. Você vai se sentir tão leve, filho, tão leve. Noromana lama suriedere mi canta labashori anda labashere cai, filha. Rende canamai, eu conheço todas as brigas que você teve com a tua mãe. Eu conheço todas as discussões. Eu ouvi, filha, cada humilhação que ela fez com você. Mas eu digo a ti, filha, ela também foi humilhada. Ela também foi espizinhada. Ela foi abusada, violentada. E por isso ela te tratou assim. Perdoa tua mãe, filha. Perdoa tua mãe nesta noite. Perdoa tua mãe. Ela tinha tantas feridas também. Tantas feridas, tantas mágoas. Tantas pessoas judiaram dela. Por isso ela judiou de você. Por isso ela te maltratou tanto. Perdoa tua mãe. Perdoa tua mãe, filha. O rabasholama sarekana rabashuriere babayoro ka nereboniase.